Carta de Paulo aos Coríntios, continuidade à exposição da Carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler capítulo 1, versos 10 até o verso 17. Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 10 até o verso 17. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Acaso o Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez de oração, irmãos. Bendito o Senhor, nós exaltamos o teu nome, porque temos da tua parte a grande bênção de podermos ouvir a tua palavra pregada. Essa é uma marca, ó Deus, da tua igreja. Concede-nos a graça de sermos fiéis à tua palavra e que não falemos, ó Deus, a nossa verdade, mas a tua verdade, não com a nossa sabedoria, mas com a tua sabedoria, porque a nossa sabedoria é incapaz de mudar o coração do homem. Por isso clamamos o teu socorro, a tua direção, porque se o Senhor nos abençoar, certamente seremos abençoados por ti nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Os problemas na igreja de Corinto começam agora a ser descortinados, um após outro. Cada problema termina um tema, entra outro tema, e todos esses problemas estão associados à divisão, a uma divisão que começa a ser descrita aqui. É a primeira vez, porque no capítulo 3 ele vai fazer de novo menção dessa divisão que há na igreja, mas aqui, particularmente, ele introduz o tema, e é aqui que ele vai tratar, no primeiro momento, das raízes do problema, dos fundamentos desse problema. Esse não é um problema simplesmente de indiferença ou de... não há no meio da igreja pessoas que não gostam uns dos outros, não é esse o centro da questão. Aqui é um problema que causa, de fato, uma divisão real e que o tratamento de Paulo é bem objetivo e direto, é o que ele passa a fazer aqui. Porque Paulo, irmãos, ele começa diante de tantos problemas na igreja. Nós vamos ver na sequência o capítulo 1, ele já começa falando da divisão. Do capítulo 2, acerca da pregação, quando queriam que fosse pregado o evangelho por sabedoria humana, não com o poder de Deus. No capítulo 3 ele retoma a tese da divisão. Depois ele fala dos problemas morais na área da impureza sexual, do capítulo 6 em diante. Ele retoma e fala dos problemas associados à mesa, da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, no capítulo 11 em diante. E tudo isso é um efeito claro de uma divisão que surge aqui nesse momento e ela se espalha para muitas áreas da vida da igreja. Mas o remédio que Paulo vai dar para cada um desses é o mesmo remédio. O Evangelho. Ele não tem outro remédio para dar para a igreja, é somente o Evangelho. Quando nós lemos você pega a sua Bíblia e lê a forma como ela está posta a partir do verso 10,
Você tem um subtema aí, exortação à unidade, na nossa Bíblia atualizada. E quando a gente lê, a impressão que dá é que é um outro assunto que ele está tratando e não tem muito a ver com o que ele falou anteriormente. Mas não é isso. Ele lança o fundamento no verso 9, e ele diz: fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo termina dizendo que nós somos chamados a uma vocação, e essa vocação, que é esse chamado pelo Espírito por meio da palavra, que tira o indivíduo do pecado e traz ele para perto do Senhor, ele traz para quê? Para comunhão. Então ele fala de uma comunhão que união e comunhão, elas são intimamente ligadas. Uma vez que nós estamos unidos a Cristo, nós temos comunhão uns com os outros. Então ele diz: fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho. Nós temos comunhão com Ele, nós temos comunhão com Cristo. Por causa disso, ele então inicia o verso 10 dizendo: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que ele acaba de anunciar no verso anterior, ele traz agora à tona. Porque nós somos chamados à comunhão em Cristo Jesus. E aí ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que está em jogo aqui nas palavras de Paulo, é que ele apela à igreja, esse rogar. Lembra de Paulo escrevendo à igreja de Roma: rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis os vossos corpos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos. A mesma coisa, esse rogo de Paulo, esse apelo, esse pedido dele, não é com base no trabalho dele, não é uma chantagem pessoal, dizendo: veja o que eu fiz, vocês estão acabando com o meu trabalho. Ele sabe que isso não pode sustentar a igreja, mas eles precisam entender qual o fundamento deles. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mesma obra, esse mesmo evangelho, não é o fundamento não apenas da minha segurança de salvação, mas é do modo como eu lido com as diferenças dentro da igreja. Particularmente aqui, a igreja aqui já tinha uma dificuldade grande por conta dessa relação entre judeus e gentios, e Paulo provavelmente era conhecido como apóstolo aos gentios, Pedro como apóstolo dos judeus, e outras vezes você vai encontrar Apolo, que é citado aqui como um grande sábio, intelectual, um homem de grande conhecimento, de envergadura filosófica. Então havia um grupo de intelectuais que queriam segui-lo. Dentro da igreja, você começa a criar esse tipo de norma, ou de tipo de divisão estranha no seio da igreja. O que Paulo está combatendo aqui é que não há possibilidade de esses homens terem ensinado alguma coisa errada, porque Paulo não repreende os homens, como ele vai fazer na segunda carta aos Coríntios, quando ele vai repreender os falsos mestres que ensinavam falsas doutrinas e estavam tentando tirar a igreja da paz e da unidade. E lá ele combate diretamente esse pecado. Em nenhum momento ele vai falar de Pedro, ele vai falar de si mesmo, ou contra Apolo, mesmo contra Cristo, que é outra parte envolvida, segundo o texto. Não é o problema, não foi o que foi ensinado, é o problema que está no coração da igreja, no coração do homem. Nós temos dentro de nós um problema grave com isso. Por isso Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Então ele põe um aspecto negativo e positivo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Mas na sequência: antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Porque eu fiquei sabendo por meio de uma irmã, pelas da casa de Clói, talvez
alguém da família foi lá, essa mulher tinha era alguém de muita posse, e enviou alguém para lá, e ela mandou essas informações. E Paulo era alguém tão respeitado na comunidade, que Paulo cita o nome da pessoa. Porque ele não viu isso com seus olhos, ele recebeu informação de outrem. Mas essa pessoa era de tal confiança, tanto de Paulo como da igreja, que ele cita o nome para poder mostrar que o que ele sabe é de alguém que tem verdadeiro conhecimento do que acontece na igreja. E que faz com que ele escreva diretamente à igreja para tratar desse assunto. O apóstolo Paulo afirma no verso 10, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisão, ou que não haja divisões no vosso meio. Antes, sejais inteiramente unidos. Como é possível isso acontecer? Porque Paulo anuncia primeiro no verso 9, fiel é Deus que nos chamou para a comunhão em Cristo. Agora ele vai falar para a igreja dizendo, irmãos, há divisão no vosso meio, e eu rogo pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que vocês falem a mesma coisa, que haja unidade no vosso meio. Porque há no coração do homem um desejo claro de rebeldia, é próprio da natureza humana. É próprio do coração do homem divisão. Veja, preste atenção nos seus filhos desde pequeno. E veja como eles rapidamente estão com o brinquedo, começa uma briga ali, daqui a pouco é inimigo do outro. É normal isso? Normal no sentido, é da natureza pecaminosa. Preste atenção, quando vai para a escola, daqui a pouco está num grupinho, ele pertence a um grupo e tem outro grupo. É próprio da natureza humana. É pecado, é assim que nós vivemos. Nós não queremos nos relacionar com as pessoas. Nós somos feitos para esse tipo de dificuldade. E o marido e a mulher brigam por qualquer motivo. Independentemente, brigam por qualquer motivo. Cria um problema, daqui a pouco você vai encontrar pessoas que vão se separar e você vai encontrar, não existe um motivo categórico para aquilo. Começa no coração um sentimento estranho e começa uma briga, uma confusão e você não consegue mais conviver. É próprio da natureza humana. E a igreja de Corinto, ela estava deixando fluir isso, eles haviam sido alcançados por esse evangelho, mas eles estavam deixando isso ser uma realidade, e isso vai se manifestar em muitas áreas da vida da igreja. Enquanto nós somos chamados para nos apartarmos do mundo, Deus nos chama para estarmos unidos em Cristo, é impossível unidade sem Cristo. Nós cantamos o Salmo 2, que mostra como os inimigos do Evangelho, eles têm um caminho, eles buscam unidade. É interessante isso. Eles buscam unidade. Eles têm um ponto comum, eles têm um foco. O inimigo dele é Cristo. Ora, existe aquele que ama a moralidade, existe aquele que odeia Cristo pessoalmente, tem aquele que odeia Cristo porque nega a obra dele, apesar de falar dele de alguma maneira. Mas todos são inimigos dele, e eles se amotinam, eles se ajuntam, eles fazem unidade, eles se assentam, eles corroboram artigos, eles pensam a mesma coisa. São inimigos de Cristo. É por isso que Paulo diz, irmãos, vocês foram unidos a Cristo. Vocês não são inimigos de Cristo. Os inimigos de Cristo é que se amotinam contra Ele. E quando nós dividimos, não há como não menosprezar ou diminuir o que Cristo fez. A divisão, na forma que Paulo está tratando aqui, não há como não desmerecer a obra de Cristo. E nós nos tornamos aqueles que começam a combater o Evangelho com a divisão no nosso próprio meio. Com a divisão no próprio meio, porque se a base que Paulo chama a igreja agora a obedecer é o que Cristo fez, certamente
é porque ele é o cabeça da igreja. E sendo ele o cabeça da igreja, ele é tudo para nós. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 ainda, nos versos que nós vamos ainda expor, se o Senhor permitir, na sequência, no final do capítulo 1, Paulo diz assim, verso 30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Perceba, irmãos, aqui, mais uma vez, a identidade, o que nós somos. Nós temos comunhão com ele, nós pertencemos a ele. Ele diz, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ele se tornou da parte de Deus tudo isso. Você não tem nada fora dele. Daí o apelo de Paulo, a exortação de Paulo. Paulo diz, faça uma coisa, falem todos a mesma coisa. Isso é um aspecto geral. O que é isso, falar todos a mesma coisa? Mas aí ele vai e expande isso para uma forma negativa, para que não haja divisões entre vós. E então, positivamente, de novo, ele fala, para que possamos estar unidos. Veja, irmãos, para que possamos estar unidos. Verso 10, Paulo diz assim, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Veja, sejais unidos, inteiramente unidos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa aqui é a maneira que Paulo diz, é por causa da obra de Cristo. Eu não teria outro argumento para lhes dar, irmãos, é a obra de Cristo aqui. Eu não tenho como combater indiferença, divisão na igreja, fazendo algum tipo de análise com vocês. Paulo lida com o tema, o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, eu queria que você pacientemente abrisse a escritura comigo. No capítulo 4, verso 12. Desculpa. 2 Tessalonicenses é 1 Tessalonicenses 4, 12. O apóstolo Paulo, nessa carta aqui, irmãos, se você for pegar toda a seção do capítulo 4, não é? Ele diz assim, deixa eu ler a partir do versículo 10 em diante, ele diz assim, na verdade, estás praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredir de cada vez mais e diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e nada venhais a precisar na sequência. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus Cristo, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ora, Paulo fala de uma união última que vai acontecer no encontro nos ares, e que essa união última se dá em Cristo, porque nós estamos nele, nós teremos um momento em que nós nos encontraremos com o Senhor. Todos que estão em Cristo estarão unidos com ele para sempre. Ora, se isso é escatologicamente uma realidade, é porque como princípio, essa é a realidade da igreja. Nós vivemos unidos, porque viveremos unidos dessa forma por toda a eternidade. A reverência
deles, o amor deles por Cristo, o respeito que ele tem pelo Senhor, deveria levá-los à obediência àquilo que Paulo está exortando. Por isso o argumento de Paulo é: em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês foram chamados por Deus para a comunhão em Cristo. Se vocês entenderem esse princípio, vocês vão obedecer a exortação que Paulo passa a dizer aqui. Não era porque eles respeitavam Paulo, mas porque eles tinham entendimento da obra de Cristo. Isso torna a obediência mais fácil. É mais fácil falar a mesma coisa. É mais fácil ter acordo. É mais fácil ser compreendido. Quando Cristo é o fundamento. É mais fácil você justificar o próximo. É mais fácil você não ser precipitado. É mais fácil. Quando você respeita o seu irmão que está em Cristo Jesus. Digam todos a mesma coisa. Aí ele faz um contraponto, mas não digam isso. Ele diz assim, voltando ao nosso texto de Corinto, veja, não diga eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Não diga isso. Interessante, digam todos a mesma coisa, mas não digam isso. Não falem isso. Não proclamem isso. Não seja isso o que está no vosso coração. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Quando ele diz ali, digam todos a mesma coisa, não é? Faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Ele diz assim, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, vocês precisam dizer aquilo, não isso. Nós temos uma comunhão, nós não somos divididos. Não diga isso. Não é porque Paulo está aqui combatendo o pensamento, a palavra tem poder, não é isso. O que ele está dizendo é, quando há unidade em Cristo, o que nós falamos é a unidade, não divisão. Quando nós falamos em divisão, nós não proclamamos a unidade do Evangelho. Nós não proclamamos a unidade do Evangelho. É por isso que o verso 12 me parece claro que ele faz conexão direta com esse texto, no verso 11, no verso 10 e 11. Nos parece claro isso. A divisão que Paulo está descrevendo aqui, que existia em Corinto, não era de natureza hostil, irmãos, ou sectária. Aqueles que diziam assim, não queremos comunhão um com o outro, não era esse o problema ali. Poderia até haver isso, mas não era esse o problema que ele está tratando na igreja. O problema ali diz respeito à relação da igreja com aqueles que eram líderes dela. Era esse o grande problema. Não era porque eles estavam divididos em igrejas diferentes, não. Era porque eles tinham dificuldade de compreender por causa das lutas da relação entre judeus e gentios. Eles também traziam isso para dentro da igreja. Quando ele diz assim, para que possamos estar inteiramente unidos. A palavra original utilizada aqui significa literalmente reparar ou emendar. Colocar isso em um único lugar. É como se fosse assim, irmãos. É como se ele fosse dizer o seguinte, o que vocês têm que fazer é exatamente o oposto. Enquanto isso divide, isso vai trazer unidade. O que eu estou pedindo a vocês é que haja plena comunhão entre vós. Plena comunhão entre vós. Para que eles possam ser perfeitos. Interessante isso que na Vulgata Latina,
É assim que eles traduzem, para que eles sejam perfeitos, para que eles sejam unidos. Ou como uma tradução antiga diz, para que eles sejam colocados na ordem, em ordem, isto é, dentro de um princípio de organização, porque estavam desorganizados, cada um falando o que queria, e não havia um único pensamento na igreja. Não eram para serem divididos, mas unidos. E essa união, segundo Paulo, tinha que ser de mente e segundo o julgamento deles. É o que ele fala no texto, de mente e segundo o julgamento deles. As palavras literalmente significam isso. Mas aqui, o apóstolo Paulo, olhando para o texto mais uma vez, ele diz assim, no versículo 11, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contenda entre vós. Então, eu fui informado que existem contendas, brigas, confusões no vosso meio. E aí, o que é isso? Como é que ele explica isso? Ele diz, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, é esse tipo de contenda que eu estou falando. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. É o que ele passa a usar como argumento aqui. Eu ouvi dizer que há contendas, e a contenda é essa. Então, o foco é objetivo, o trato é objetivo. Ele não está falando de todo tipo de contenda, ele está falando de uma contenda causada pela percepção dos crentes sobre aqueles que lideram a igreja. Exatamente isso. Lembrando que, sabendo que essa união ela era também na mente e no coração. Havia dissensão entre os membros de Cristo. Isso era contrário àquilo que o Evangelho ensina. Nós somos membros de um só corpo. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Não existe outro cabeça. Esse é o ponto que ele nos ensina aqui. Existem contendas no vosso meio. A natureza dessas contendas nas igrejas a igreja que Paulo está escrevendo aqui, havia um detalhe que já citei no início, mas eu vou só fortalecer esse argumento. Sempre houve problema na igreja neotestamentária com a relação entre judeus e gentios. Sempre houve. Você pega com a instituição dos diáconos. O que é que aconteceu ali? As viúvas de fala grega eram preteridas, não é? Enquanto que as viúvas dos judeus elas eram tratadas com algum tipo de melhor cuidado, podemos dizer assim. Então, havia alguma falta nessa distribuição. Então, por causa disso, eles instituem os diáconos, ali no capítulo 6 de Atos. Já há um problema entre eles. Você vai encontrar Paulo repreendendo Pedro em Gálatas, porque ele age de maneira estranha quando ele está diante dos judeus, pela dificuldade desse relacionamento. Então você imagina o que é que acontece aqui. Acontece o quê? Quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? E Cristo. O apóstolo Paulo era o líder dos gentios, enquanto Pedro dos judeus. Então os seguidores de Cristo, que vinham da linhagem judaica, eles tinham dificuldade e preferiam Pedro. Os gentios preferiam Paulo, provavelmente. Mas não tenham dúvida que essas contendas elas eram formadas por falsos mestres, aqueles que traziam essa dúvida dentro da igreja. Como Paulo vai dizer lá na segunda carta dele aos Coríntios, sem dúvida alguma havia problemas de ordem doutrinária, sim. Porque lembra que alguns dos falsos apóstolos diziam que Paulo não era o chamado, aquele que foi vocacionado por Deus para esse ministério do apostolado, que ele era um falso apóstolo. Então havia um grupo que talvez tenha crido nessa mensagem, e ali já se colocava contra Paulo. E havia outro que preferia a linhagem judaica, e aí Pedro era o apóstolo que eles deveriam seguir. Os dois grupos na igreja de Corinto eram gentios, que se chamavam discípulos de Paulo, e os judeus, que se chamavam seguidores de Pedro.
Mas havia um outro grupo, e ele cita aqui Apolo. E Apolo está onde? Eu já citei, já falei um pouco sobre isso, mas eu vou elaborar um pouco mais sobre essa ideia. Por que Apolo? Por que não outro nome? Ele era um judeu alexandrino. É interessante que ele era distinguido pela sua cultura literária e por sua eloquência. E certamente ele era destacado dentre aqueles que conheciam de educação na igreja de Corinto. A palavra Apolo é uma corrutela de Apolônio, como Silas é de Silvanos. É assim que ele é chamado, Apolônio, Apolo. O primeiro governador do Egito, apontado por Alexandre, trazia esse nome, e provavelmente ele tornou-se, naquele país, um nome comum. Por isso, esse nome foi comum na época deles, daí talvez ele assumiu esse nome. Os judaizantes tinham problema com Paulo, que não era um apóstolo para eles. Os seguidores de Apolo diminuíam Paulo como pregador. Diminuíam Paulo como pregador. Mas, ao mesmo tempo, eles olhavam para Apolo não como um pregador da palavra, como um filósofo, como alguém que tinha retórica, alguém que estudou nas escolas gregas. É por isso que no capítulo, nesse mesmo capítulo, siga comigo, por favor, a partir do verso 18, veja, se não parece isso que vai acontecer na sequência do texto. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a integridade, a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então me parece que o que Paulo passa agora a discorrer, e esses nomes que são citados, são exatamente os nomes que vão ser um grande problema na maneira de ver o Evangelho na sequência. Mas aqueles que dizem, eu sou de Cristo, por exemplo, eles poderiam até estar certos, mas estão errados quando eles transformam Cristo no partido. Cristo não é da unidade, ele divide a igreja. Quando você põe Cristo e você pertence a Cristo para dividir a igreja, isso é inimizade contra Deus. É usar, ora, se ele se diz de Cristo, e Paulo começa no verso 9, dizendo, fiel é Deus que nos chamou à comunhão em Cristo Jesus. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo usa o nome de Cristo corretamente. Ele trouxe a comunhão, não a divisão. Ele é o cabeça da igreja, não o divisor da igreja. Ele veio nos arrancar do mundo, não dividir a igreja que ele deu a vida por ela. Então, não está certo pertencer ao grupo de Cristo. E, consequentemente, eles negavam os outros irmãos que eram de Apolo, que eram de Pedro, que eram de Paulo. Independente de qualquer coisa, irmãos, um se achava superior ao outro. Isso trazia dificuldade no relacionamento na sequência, não tenha dúvida disso. E eles passam então a glorificar a carne, eles passam a glorificar a aparência, eles passam a glorificar aquilo que é mais belo externamente. Então não me parece estranho Paulo dizer na mesma sequência do capítulo 1, no finalzinho, perceba que não são muitos de nobre nascimento que foram chamados. Deus chamou as coisas loucas. Por que Paulo vai falar isso? É a verdade, hein? Mas por que ele cita isso aqui? Exatamente se contrapondo quando a igreja começa a se ver, não como aqueles que estão sobre o governo de Cristo, a sabedoria de Cristo, mas eles na realidade estão sobre a sabedoria de homens que acham que podem ser governados por homens e que esses homens são, de alguma forma, o cabeça da igreja. Ora, irmãos, a igreja de Cristo, ela tem uma unidade porque Cristo é o cabeça. Daí vem o verso 13 com a pergunta fundamental. Cristo está dividido?
Paulo foi crucificado por vós? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Veja o argumento de Paulo, irmãos. E aqui, ele não cita Apolo, não cita Pedro. Para que não haja confusão, ele cita a si mesmo. Ele mesmo mostra que ele não é nada. O grande apóstolo Paulo. Então ele afirma os fundamentos da nossa aliança com Cristo são, primeiro, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Segundo, que ele nos redimiu. Terceiro, que nós somos consagrados a ele pelo batismo. Todos esses fundamentos são peculiares a Cristo. Todos esses pertencem somente a Cristo. Está Cristo dividido? Eu fui crucificado por vocês? É por isso que Paulo, quando escreve nessa mesma carta, no 2º capítulo, no verso 1 a 5, ele diz: quando estive convosco, não quis estar convosco por meio de ostentação de linguagem ou de sabedoria, mas pregar Cristo e este crucificado. Foi que eu decidi saber entre vós. E este crucificado. Nem outro ser no universo, irmãos, nenhum outro ser do universo nenhum ser no universo pode sustentar a unidade de uma igreja, a não ser aquele que a comprou pelo seu sangue. Você lembra de Atos capítulo 20, verso 28, Paulo se despedindo da igreja de Éfeso, e lá no capítulo 20, o apóstolo Paulo, ele faz um alerta aos presbíteros da igreja. Ele diz assim, Atos 20, verso 28, ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. E aqui é a posição certa, veja, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Isso torna, irmãos, uma insanidade imaginar, porque Paulo está dizendo isso aqui em Atos, sabe por que razão? Veja o verso 29. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Para que eles os sigam. Então você pastoreia a igreja dessa forma. Cuide do rebanho de Cristo. Ame o rebanho de Cristo. Porque esse rebanho pertence a Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. E a maravilha do texto de Atos é a declaração de que Cristo é Deus. Ele diz o rebanho de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. O Pai, a primeira pessoa da Trindade, é Espírito, ele não se tornou homem, então não pode derramar sangue. Quem derrama sangue é a segunda pessoa da Trindade, que se tornou homem. Logo ele diz, a igreja de Deus que ele comprou com seu sangue. O Deus que comprou a igreja com seu sangue. Aí ele diz, olha, a igreja de Cristo. Está Cristo dividido? Acaso eu fui crucificado por vós? Vocês foram batizados em meu nome? Não há como imaginar aqui, em hipótese alguma, algum tipo de relação onde a igreja aqui estabelecida pelo apóstolo Paulo, por meio da pregação do evangelho, possa se apartar do princípio da unidade da igreja. Existe apenas um Cristo,
um Redentor, um batismo, uma só fé. Os cristãos não podem ser divididos sem que eles violem os vínculos que os amarra a Cristo e um ao outro. Quando nós participamos da mesa do Senhor de manhã, este é o meu corpo que foi entregue por vós. Esse é o vínculo da unidade. Eu dei a vida por vós. Cristo não está dividido. Cristo é incapaz de divisão. Cristo, só Ele é o cabeça da igreja. É contrário à natureza de Cristo dividir. Assim como é contrário à natureza de uma família ser também dividida. Por isso é estranho a divisão de uma família. Assim como só há um cabeça, assim são os membros. Estão ligados ao cabeça que é Cristo. Paulo disse, eu não fui crucificado por vocês. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu redimi vocês. Vocês foram comprados pelo meu sangue. Vocês pertencem a mim porque eu comprei vocês pelo meu sangue. Então você não é meu. É errado dizer isso. Você é meu. Você é de Cristo. Eles foram chamados pelos nomes, é interessante isso, né? Cristãos. Porque eles são os adoradores de Cristo. Eu não me canso de citar esse exemplo, já falei algumas vezes dele, do texto de Atos que me chamou a atenção. No texto, no capítulo que trata da conversão de Lídia, do carcereiro, e de uma mulher possessa, que lidava com magias e encantamento. Primeiro Lídia é salva, depois essa mulher que lidava com encantamento. Eles são presos, o apóstolo é preso, levado à prisão, e lá quando ele está ali cantando, o carcereiro é salvo, porque eles não fugiram, o carcereiro é salvo, ele se arrepende dos seus pecados. E então Paulo sai da prisão porque usa o argumento de que era cidadão romano e não poderia ser condenado sem um julgamento justo. Então Paulo sai e diz o texto no final do capítulo, diz assim, Paulo foi à casa de Lídia e se encontrou com os irmãos. O carcereiro, aquela mulher que era possessa, Lídia, cada um com seu contexto, cada um com sua história, cada um com sua vida, cada um com seus problemas, o Senhor os chamou e diz, irmãos, irmãos. Isso é tão sério que o Senhor Jesus diz assim, aquele que não deixar casa, pai, irmãos, família, por minha causa, não é digno de mim. E quando fizerem isso, terão nessa vida muito mais irmãos. Quantos irmãos nós temos? Porque há um só cabeça, que é Cristo. Há um só Senhor, que é Cristo. Vocês não foram batizados em meu nome. Vocês foram batizados em nome da Trindade, do Deus triuno. O batismo fazia com que aqueles fossem tirados do mundo e fossem associados aos seguidores de Cristo. Todos os cristãos são batizados, esse é o princípio, em Cristo, e não batizados no nome dos apóstolos, em hipótese alguma. Jamais isso pode acontecer. Mas aqui tem uma seção bem interessante no texto.
nos versos 14 e 15, ele diz, veja que Paulo diz, eu dou graças a Deus que eu não batizei ninguém de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que vocês não digam que eles foram batizados em meu nome. Ora, até na providência divina, Paulo batizou pouca gente, mas aí ele vai lembrar na sequência, não é? No verso 16, e eu batizei também os da casa de Estéfano. Além desse, eu não lembro se eu batizei outro. Sim, é papel dos apóstolos batizar. Sim, o é. Tanto é que lá em Mateus 28, quando o Senhor Jesus ressuscita dentre os mortos e diz, todo o poder me foi dado nos céus e da terra, ide por todo o mundo, fazer discípulos, ensinando-os. Aí ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo não fez assim, não porque ele desobedeceu a Deus, era porque ele tinha um trabalho de dar continuidade, e ele viajava de cidade em cidade, ele parava pouco em determinado lugar. Mas na providência divina ele vai e diz assim, eu nem lembro. Isso é uma maneira interessante de você pensar, por exemplo, acerca da inspiração. Quando Paulo fala dele mesmo, ele não lembra. Mas Jesus Cristo disse, eu vos farei lembrar de todas essas coisas. E o Espírito vai lhes fazer saber o que ainda vai acontecer. Quando ele fala, quando ele escreve, ele não sabe exatamente quantas pessoas ele batizou. Ele conta aqui uma ou outra, mas ele não diz quantas foram no total. Eu não lembro se batizei outro. Mas por que isso é tão importante? Para que vocês não digam que eles foram batizados em meu nome. Eles eram membros da Igreja de Cristo. Os gentios, eles se uniam à Igreja de Cristo como os filhos de Deus, recebendo o batismo, e eram reconhecidos como membros da Igreja de Cristo. Pelo batismo, eles eram reconhecidos como membros da Igreja de Cristo. O batismo em nome do Senhor. Eu citei um texto de Atos, eu queria que você, por favor, fosse comigo em Atos capítulo 16, por favor, Atos 16, verso 15. O apóstolo Paulo diz assim, aqui no texto em particular, verso 15 diz assim, deixa eu ler a partir do 14, que é o texto que eu citei agora das três pessoas, dos três grupos, mas veja bem aqui no verso 14 em diante, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Agora o verso 33, como termina tudo, naquele texto que eu citei, veja agora no 33, ela diz assim, Paulo, ainda citando depois da libertação de Paulo da prisão, ele diz, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus. Ali ele se referia àquele que era o carcereiro. Ela foi batizada e se tornou membro do corpo da igreja, e aqui ele foi batizado e foi trazido como membro da igreja. Era por meio de Cristo, do Evangelho de Cristo. Ele creu no Evangelho, então quando creu no Evangelho ele recebe o sinal do batismo. E não era Paulo e no nome dele que era feito isso. Eu não sei quantos eu fiz, mas foram esses os batizados. Para que vocês saibam que é no nome de Cristo que é feito, não no meu nome. Não há governo superior ao de Cristo, ele é a autoridade sobre a igreja. O verso 17 termina essa sessão, mas ao mesmo tempo ela é o link com a sessão que se vai seguir do verso 18 em diante.
Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho com sabedoria, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Não é simplesmente a divisão da igreja que anula a obra do evangelho, com uma mensagem que é pregada simplesmente com a sabedoria humana. Ela anula a cruz de Cristo. O que nós defendemos, nós podemos combater com os nossos atos. A quem eu pertenço? A Cristo. Quem é meu pastor da igreja? É o conselho de uma igreja local. Mas só um cabeça. E ele é Cristo. A quem você pertence? Eu sou de Cristo. Porque ele morreu por mim. E porque eu fui batizado no nome dele. Somente pode ser Senhor aquele que, como servo, morreu pelos seus. Só pode ser o cabeça aquele que, como cabeça, veio buscar aqueles que lhe pertencem. Só pode ser marido aquele que vem para resgatar sua esposa da imundície, da iniquidade. Por mais que possamos amar a igreja, Cristo é o seu cabeça. É o cabeça da igreja. E por isso, se mantivermos a mensagem da cruz e Cristo como Senhor, nós vamos combater graves erros no nosso meio. Dentre eles, a divisão. A divisão. Perceba se não é assim, na mesma sequência da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Por favor, abra sua Bíblia comigo. No capítulo 5, veja o pecado que está sendo tratado ali naquele momento. Não vamos entrar em detalhes, obviamente, mas preste atenção na maneira como Paulo lida com esse problema. Ele fala da impureza que havia em Corinto. Um jovem, ele diz assim, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês não fazem nada contra isso, vocês se jactanciam, vocês são soberbos. Aí no verso 7, Paulo diz, na mesma sequência, ele diz assim, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Quando Paulo vai tratar da imoralidade na igreja, ele diz, Cristo, o Cordeiro Pascal, foi morto. Foi morto. A nossa união com Cristo por meio do seu sacrifício, por meio da obra do Espírito, ela nos leva a depender completamente dele. E é somente por esse evangelho, dessa forma, que nós vamos buscar a unidade da igreja e a pureza da igreja. A pureza da igreja. Os exemplos que eu citei no início, da criança até o marido, até o casamento. Há em nós uma tendência natural às divisões. É por isso que não podemos deixar de olhar para Cristo
E é por isso que Paulo diz: eu quis saber apenas Cristo e este crucificado. Porque somente Cristo crucificado, o Cristo que morreu para nos redimir, é que poderá de fato trazer à igreja a unidade, o amor, a santidade, para o qual ela foi chamada a fazer e a viver. Não adianta, irmãos, nós proclamarmos com os nossos lábios esse evangelho, se nós trabalhamos internamente por rupturas e divisões. Nós desfazemos a obra do evangelho no modo como nós vivemos. Nós desfazemos o evangelho, do evangelho, pelo modo como nós vivemos. Não apenas os hereges que se levantam para ensinar falsas doutrinas, mas a maneira de viver, de modo a dividir a igreja. Por essas causas apresentadas aqui. Porque um gosta de Paulo, que é aos gentios, de Pedro aos judeus, de Apolo, o filósofo. Ter preferências de ler e ouvir não há problema. O problema é quando Cristo não é o cabeça da igreja. E isso certamente trará consequências terríveis para o nosso meio. Marido, você quer aprender a viver em unidade com a sua esposa? Paulo disse: como Cristo, que deu a vida pela igreja, marido, dê a vida por sua esposa. Você quer aprender a viver em unidade na sua casa? Medite na cruz de Cristo, no sacrifício de Cristo. Filho, você que é rebelde e com sua rebeldia cria dificuldades dentro da sua casa, criando rupturas dentro do seu lar. Paulo disse: filhos, obedeceis vossos pais. Esse é o primeiro mandamento com promessa, está lá em Efésios capítulo 6. Você quer aprender a obediência? Paulo escreveu o seguinte: que Deus, sendo Deus, Cristo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, crucificado. Aprenda, medite sobre a cruz de Cristo, a obediência do filho, o amor do marido, a submissão da igreja. Aprenda. Você tem dificuldade com seus irmãos e você sabe que é coisa tão boba. Antes que você pense nos probleminhas que você acha que tem, lembre-se que com isso você está menosprezando a obra que transformou homens distantes uns dos outros, inimigos de Deus, em filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Medite na cruz de Cristo. Então haverá paz, unidade. Falaremos todos a mesma coisa. Buscaremos todos o mesmo objetivo. Cristo, a glória de Cristo, o cabeça da igreja. Esse é o fim e o objetivo da nossa vida. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso, nós te damos graças porque podemos ser desafiados pelo Senhor a vivermos de conformidade com o teu evangelho, até mesmo quando somos repreendidos, como na carta de Paulo aos Coríntios,
quando na maneira como nós vivemos nós buscamos a divisão e menosprezamos a obra de Cristo, mesmo com os nossos lábios declarando que amamos ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que não seja encontrada rebeldia no nosso coração e que possamos amar ao Senhor acima de todas as coisas, porque só o Senhor deu a vida por nós, porque só o Senhor nos redimiu e porque no Teu nome nós fomos batizados. Ajuda-nos a termos a consciência de que a obra de Cristo é suficiente para produzir no meio da igreja a unidade que é fruto da obra tão poderosa que Cristo conquistou e realizou na cruz do Calvário. No nome dele nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.